a partir do verso 20. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 20, vai dizer assim: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam os seus pais com os profetas. Amém? Só até aí. Deus amado, Pai querido, Senhor, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Clamo a Ti, bom Deus, que eu diminua, mas que o Senhor seja gigante no nosso meio, falando alto, falando claro, Senhor, nos dando total entendimento daquilo que Tu tens para nós. Assim oramos, gratos, no nome de Jesus. Amém, amém. Para dar início, é sempre bom, nós vimos prosseguindo aqui no Evangelho de Lucas. A última vez que nós tivemos a oportunidade aqui, pegamos no capítulo 5, e agora nós estamos aqui no capítulo 6. Para ser mais preciso, essa passagem que nós estamos, ela começa no verso 17 e vai daqui até o finalzinho do capítulo, no verso 49, conhecida como Sermão da Planície. Alguns teólogos vão dizer que é o mesmo sermão que em Mateus, ali no capítulo 5, a gente conhece como Sermão da Montanha ou do Monte. Pode ser, mas também pode ser um outro sermão do Senhor Jesus, onde ele tenha repetido alguns dos elementos que nós vimos lá no capítulo 5 de Mateus. E ainda que seja exatamente o mesmo sermão, a perspectiva do registro é outra. Haja visto que Mateus foi testemunha ocular do Sermão do Monte. Mateus estava ali como escrito, anotando tudo que o Senhor Jesus o dizia, mas Lucas, nós temos a questão de que ele pesquisou, o texto lá no capítulo 1 de Lucas vai dizer que ele apurou, fez uma pesquisa acurada, ele buscou verdadeiramente as melhores fontes, ele entrevistou pessoas, ele buscou de fato aquilo que o Senhor Jesus havia operado e dito. Então, é normal haver alguma diferença, pequenos detalhes, até mesmo o fato de um mencionar planície e outro mencionar monte. Alguns teólogos vão dizer que poderia ser na parte plana do monte. Então, exatamente o local pouco importa, mas o ensino ele é muito parecido com o apresentado no Sermão do Monte. Outro ponto importante para nós sempre considerarmos é que quando fala aqui as bem-aventuranças, basicamente bem-aventurado é aquele verdadeiramente feliz, Então eu botei até como tema dessa mensagem Cristo, a verdadeira felicidade. O Senhor Jesus, ele vai aqui quebrar toda a perspectiva que nós, naturalmente, não somente naquela época, mas até hoje, porque nós entendemos que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, ela viria de conquistas, posses, reconhecimento, onde tudo aquilo que nós desejamos, nós conseguimos, os grandes vitoriosos, e ali muitos de nós acreditamos, a sociedade como um todo acredita nisso, mas diante do Senhor Jesus, todos os valores do mundo eles acabam sendo lançados por terra e ele nos apresenta algo diferente.
vai nos trazer algumas verdades, algumas questões que eu separei basicamente em 3 tópicos, né? Eu coloquei, nós vamos conversar sobre a dependência total de Deus, nós vamos conversar sobre a esperança na consolação divina e assim também vamos conversar já na parte final sobre a alegria de ser perseguido por amor a Cristo. Para essa mensagem eu separei até uma frase de João Calvino que diz assim: a verdadeira felicidade não consiste na abundância das coisas terrenas, mas na comunhão com Deus. O Senhor, Ele mexe, como eu disse, com as nossas expectativas ou percepções. Quando no verso 20 nós lemos: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. É válido nós entendemos aqui que, diferente até do texto de Mateus, ele não está falando simplesmente de um pobre, de um humilde, espiritualmente. Ele está falando de um pobre, de um miserável, uma pessoa que não tem nada, não tem absolutamente nada, e tudo que lhe chega é como um ato de misericórdia, onde por ele mesmo ele já não conseguiria sobreviver. Um pobre nesse estado é o bem-aventurado, é aquele que é feliz, verdadeiramente feliz, porque ele está falando com todo mundo. Isso é para eu chegar e anunciar para as pessoas do mundo que estão aí nas suas lutas diárias, no seu desespero, nessa falta de esperança, que verdadeiramente felizes eles são. Não. O texto nos dá a dica no verso 20, quando diz que ele está discursando para seus discípulos. Discípulo do Senhor é aquele que aceitou, entregar a sua vida a Cristo, negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo. Aos discípulos é revelado que por Cristo ser pobre é ser bem-aventurado, ser sem nada, sem ter nada que eu pudesse garantir o dia de amanhã, porque assim foram, principalmente os apóstolos, os primeiros emissários do Senhor. Eles não tinham onde deitar a cabeça, eles não sabiam como eles seriam sustentados, muito menos o dia de amanhã. Cada dia era vivido na dependência de Deus. Bem-aventurados esses pobres, os que dependem totalmente da provisão de Deus. Nós que somos discípulos, ou até mesmo, se houver alguém ouvindo essa mensagem e ainda tem aquele desejo de ser discípulo, ou talvez alguém que nunca nem tem cogitado nisso, mas talvez nesse momento o Espírito Santo esteja fazendo esse chamado para ser seguidor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos propõe uma dependência total e restrita daquilo que Deus tem para nós, daquilo que o Senhor, nosso soberano, Ele separou para nós. Deste modo, na dependência de Deus, entendendo que não é simplesmente na dependência de Deus para saciar os meus desejos, as minhas vontades, os meus quereres, O interessante é que isso é para os seguidores, discípulos. Os discípulos de Cristo são aqueles cujo propósito é anunciar a boa nova de Cristo, é aqueles cujo testemunho, cuja vida refletem a luz e a salvação de Cristo Jesus. Para esses, o ser dependente de Deus na anunciação do Evangelho, isso é bem-aventurança, isso é verdadeiramente feliz. Nós que temos testemunho, experiência em viagens missionárias, nós vemos isso em incontáveis vezes. A gente já viu desde momentos onde em um evangelismo numa rua, de repente você encontra uma pessoa que já pensava em tirar a vida, e de repente você que veio de 3.000 quilômetros de
distância, você e o grupo que está contigo, de repente abraça aquela pessoa e muda a história daquela vida. Outras vezes você é instrumento de Deus para uma cura, outras vezes você é instrumento de Deus para de fato anunciar o Evangelho e vidas se renderem ao Senhor. Então nós vemos que nós, por nós mesmos, nada temos, nada podemos fazer, mas o Senhor tudo nos surpreende, tudo nos supre. Ele faz realmente o seu mover sobrenatural em nossas vidas, que nós, discípulos de Deus, possamos em todo tempo trazer na memória, porque esse é um fato, não é algo aleatório. Então, como aplicação desse tópico mais especificamente, da dependência total de Deus, nós podemos entender que nós devemos abandonar a confiança nas riquezas, nossas habilidades, o status social. Nada disso de fato tem poder ou eficácia na hora de determinar o caminhar na obra de Cristo. Nós não podemos simplesmente achar que nosso sustento virá do nosso bolso, da nossa força, porque se o Senhor não nos garantir, nada teremos. Nós devemos aprender que o reino não pertence aos que têm tudo, mas aos que precisam de Deus. O reino dos céus, onde o Senhor Jesus é o nosso rei, e Ele estabelece o seu reino, onde nós, os seguidores, os discípulos, os súditos dele, obedecemos a sua vontade, e nesse reino nós sabemos que nós precisamos de Deus. O segundo tópico fala da esperança na consolação divina. Ali no verso 21 nós vemos: bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Primeiro ponto, já chama a atenção que o fome aqui, esse sim, se assemelha ao texto de Mateus, que se eu não me engano é em Mateus 5, 6, que vai dizer: bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Não somente fome no sentido material, no sentido de bem-aventurado aquele que não está em uma ação de saciar a carne, mas uma ação de buscar ao Senhor. A fome, quando o texto fala lá em Mateus, fome de justiça, justiça no sentido de presença de Deus, no sentido não de justiça dos homens, de coisas certas, não, nada disso. Fome e sede de Deus. Bem-aventurados, felizes são esses, porque aqueles que têm fome do corpo e não podem saciar, jejuam, sim, abrem mão às vezes, mesmo não tendo mesmo. Eu vi um pastor esses dias falando muito interessantemente, sobre a questão do pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mas e se não der, jejue, agradeça a Deus da mesma forma. Fala: obrigado, Senhor, pois hoje estou mortificando minha carne. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente em minha vida. O Senhor é a minha justiça. É no Senhor que eu encontro forças para prosseguir. Da mesma forma, o choro aqui, ele tanto fala sim da percepção, do entendimento de que Deus conhece o nosso choro, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele não despreza o nosso sofrimento jamais. É válido sempre lembrar que nós estamos falando de um Deus sentado no seu trono, no alto de uma montanha, vendo a humanidade como pequenos seres, formigas insignificantes. Não, nós estamos falando de um Deus que se fez carne, habitou no nosso meio, padeceu das mesmas agruras que todos os homens, mas Ele conhece a nossa dor, Ele viveu no nosso meio, Ele sabe aquilo que precisamos, Ele sabe
fato pode nos consolar. E por isso Ele tem autoridade para dizer que verdadeiramente felizes são aqueles que hoje choram, porque um dia haverão de rir, um dia encontrarão a verdadeira alegria e felicidade em Cristo nosso Deus. É válido entender que este choro, ele não somente fala do choro do sofrimento, da angústia, mas ele fala principalmente do choro de arrependimento. Ele fala aqui daquele choro que muito se assemelha ao choro de um neném recém-nascido. O neném, quando nasce, nós sentimos alegria quando ouvimos aquele chorinho que fala para a gente: ó, está tudo bem, ele está vivo, ele está respirando. Da mesma forma, quando nascemos do Espírito Santo de Deus, convertidos nos nossos maus caminhos e agora feitos novas criaturas, filhos de Deus, somos precedidos nesse momento pelo choro, não um choro qualquer, mas um choro que traz o entendimento de que nós somos pobres, cegos, nus, diante de Deus, até aquele momento, inimigos declarados do Senhor, criaturas viventes das trevas, que carecendo do agir de Deus, fomos resgatados do lamaçal do pecado e trazendo vida nova para a luz do Senhor, das trevas trazidos para a luz. Bem-aventurados, porque no Senhor encontramos esperança e consolo. Mais uma vez digo, não estamos falando de um Deus distante, estamos falando do Senhor Jesus diante de seus discípulos e muito provavelmente de pessoas que estavam ali curiosos a conhecê-lo, e ele não estava falando de pessoas abastadas, pessoas ricas, pessoas que não conheciam necessidade. Pelo contrário, ele estava falando com o povo que, como ele vai dizer, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele não veio para os justos, mas ele veio para os pecadores, aqueles que na consciência de si mesmo entendem que sem ele nada podem fazer, e a estes ele dirige uma palavra de consolo, de conforto, de esperança, porque ainda que hoje estejamos em dias maus, estejamos vivendo momentos de angústia, momentos de aflição, haverão dias melhores. O Senhor está nesses dias nos aguardando, nos esperando, nos chamando para junto de si, porque esse é o nosso Deus, é o que tem a mão estendida, é o que tem o coração voltado para os seus. De nenhum deles, de um de nós, ele abre mão. Pelo contrário, em todo o tempo ele nos esquadrinha, conhece o nosso pensar, conhece o nosso agir, em tudo está atento àquilo que fazemos, pois que sejamos verdadeiros espelhos da sua luz, que possamos dar testemunho digno e fiel, mostrando que desfrutamos dessa esperança vindoura, que desfrutamos desse consolo sobrenatural de Deus. A aplicação que nós podemos trazer nesse tópico fala que se hoje nós sofremos, sabemos que Deus vê, se importa e já está agindo em nosso favor. Nós também podemos aprender e devemos nos permanecer firmes, pois a alegria e a fartura virão no tempo certo. Nós devemos ser hoje, como discípulos do nosso Deus, nós devemos hoje ser instrumentos da boa nova, da esperança, daquilo que faz e fará a diferença hoje e eternamente. O último tópico fala da alegria de ser perseguido por amor a Cristo. Aí estão os versos 22 e 23, que diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos, porque grande é o vosso
galardão no céu. É sempre válido, irmãos, quando a gente fala de ser discípulo de Cristo, fala de ser cristão, né? É sempre importante a gente lembrar, como nós iniciamos esse texto, lembrando que ele não fala daquilo que o mundo fala. A mensagem de Cristo fala justamente de um mundo que está corrompido no pecado, de um mundo que em tudo insiste, assim como o diabo fez com Eva e Adão no paraíso, em tudo fica nos tentando e nos oferecendo para que saciemos os nossos desejos, as nossas vontades, sendo que essas, assim como foi no passado, não mudou, sendo que essas acabam nos arrastando para longe de Deus, para longe daquilo que Ele tem para nós, que não é como essa vida que no segundo se vê e no segundo seguinte já passou. Nós vivemos como uma sombra, como um vapor que ora se vê e logo desvanece. Nós devemos estar atentos e firmados em Deus, independente se o mundo gosta de nós ou não gosta. Muito pelo contrário, o texto diz que se o mundo nos odiar, mais felizes seremos bem-aventurados, porque sermos injuriados, ofendidos, perseguidos, maltratados por amor a Cristo. Meus irmãos, isso é cruz. Isso é cruz. Isso não é simplesmente algo que ocasionalmente acontece. É a marca da igreja desde os primórdios, desde o próprio caminhar inicial do Senhor Jesus. Em tudo foi perseguido, em tudo foi odiado. Nós que somos cristãos buscamos refletir, expandir essa luz, sermos sal na terra. Nós devemos entender que se estamos caminhando e não estamos incomodando o mundo em nada, se quando anunciamos o Evangelho de Cristo, que fala de renúncia, que fala de um caminho estreito, que fala realmente de virar as costas para o eu, né? O terrível Deus do presente século, né? O egoísmo. Nós que anunciamos que devemos amar o próximo, nós que anunciamos que devemos diminuir, nós que anunciamos que não há outro caminho senão Jesus Cristo, o único intermediador entre o homem e Deus, não há como sermos admirados e adorados pelo mundo. E eu falo isso com muita clareza. Nós vivemos dias onde temos ali coaches, nós temos ali tantos filósofos, né, se apropriando de palavras, de passagens, de versículos, até mesmo políticos, tentando de alguma forma fazer parecer que se nós tivermos a conduta semelhante, mas adequada ao presente século, adequada à sociedade, seremos admirados, seguidos, e isso é bom, é isso que Deus quer. Não. O que o Senhor nos convocou a fazer é anunciar as boas novas de salvação. Nós que vamos pelo mundo, dizemos a todos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, e Ele veio, habitou no nosso meio, fez-se carne, fez-se homem como eu e você, e nesse mundo vil, Ele foi perseguido, mas Ele também conheceu a alegria, Ele conheceu a dor, Ele se fez como cada um de nós, e no tempo oportuno, Ele entregou a própria vida na cruz do Calvário, para que todo aquele que hoje nele crê desfrute da aliança estabelecida no derramar do seu sangue, e nesse derramar nós somos lavados e remidos nele, entendendo que Deus, Ele é a boa nova, Ele é quem nos transforma, é nele que nos tornamos novas criaturas, que
e nos resgatar da condenação eterna. Nós não agimos para que a sociedade bata palma para nós não agimos para obter lucro, êxito ou sucesso segundo o mundo, mas antes nós queremos ser bem-aventurados em Cristo Jesus, mesmo que para isso sejamos perseguidos, mesmo que para isso sejamos odiados, mas não podemos de forma alguma deixarmos de exercer a nossa fé, o nosso comprometimento com Cristo. Não somos propagadores de religião, somos propagadores da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é semente, de tal modo que o Espírito Santo faz brotar em nós verdadeiro arrependimento, verdadeira transformação, onde não por nós, mas por Ele, para Ele e dele a glória do Senhor em tudo se manifesta, em tudo se revela no nosso meio. Já encerrando, é bom lembrar que nesse tema nós devemos não temer sermos ridicularizados por viver os princípios cristãos. Devemos nos lembrar que a aprovação de Deus vai muito mais do que a aceitação dos homens, e nosso testemunho deve ser firme e coerente com aquilo que falamos, com aquilo que pregamos, porque assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, nós devemos ser capazes de falar para o mundo: olhe para Cristo e o imite. Se não consegue imitá-lo, olhe para mim e me imite. Faça como eu, que mesmo sendo o maior dos pecadores que eu conheço, mesmo sendo aquele que querendo fazer o bem, faço o mal, querendo fazer o bem, não consigo, mas Deus em tudo está comigo, porque eu não abro mão de estar aos pés da cruz e sob a destra desse Deus fiel. Para concluir, sempre é bom lembrar que Jesus redefiniu o nosso conceito de felicidade, deixando claro que esse mundo não é o alvo da nossa felicidade, né? O mundo não é o ponto que nós buscamos. Eu até marquei aqui em 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa esperança está em Cristo. Em Cristo queremos passar a eternidade. Ser bem-aventurado não é ter uma vida perfeita, mas é ser visitado por Deus no meio da nossa imperfeição. No reino de Deus o vazio é preenchido, a lágrima é enxugada, a perseguição se transforma em glória. Os valores do mundo dizem: felizes os que vencem. Jesus vai dizer: felizes os que dependem. Os valores do mundo dizem: fuja da dor. Jesus vai dizer: encontre sentido nela. Que o Senhor Jesus, Ele nos ensine, a andarmos, prosseguirmos como verdadeiramente Suas palavras têm nos ensinado, ainda que em meio à luta, ainda que em meio à dor, em meio à necessidade, mas que nossos olhos não se desviem da cruz jamais. Para encerrarmos, vou ler, deixei até aqui no nosso boletim, no finalzinho ali, 1 Tessalonicenses 5,18, que vai dizer assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Que Jesus possa completar essa mensagem em nossos corações.